Perfeito. Agora acabamos de ver o nosso processo do motor de sincronização, como ele funciona, como fazer com que um produto ele seja local e ele não entre dentro do processo de sincronização. E tudo isso roda de forma automatizada no sistema. Ele percorre todas as filiais, faz todo esse processo, mas existem alguns produtos que eles não se enquadram diretamente no processo automatizado de análise e auditoria de produtos. Então são produtos que necessitam com que você faça, verifique qual o problema que acontece com ele, se nele existe vínculos com produtos da matriz e se ele tem metadados, informações que são capazes de identificar de onde ele veio, onde ele foi criado e qual grupo de produtos ele pertence. Então, para isso nós criamos um conjunto de critérios de classificação, né, que estamos aqui visualizando no nosso gráfico 3D, que são os produtos específicos e suas peculiaridades, das quais aqui eu vou me aproximar dentro do nosso gráfico. Como você pode ver, nós temos aqui esses produtos, que são os produtos em quarentena. Deixa eu selecionar aqui, deixa eu mais perto. A gente está visualizando a Alcântara, mas você pode ver que dentro dela nós temos a maior parte aí, grande parte de produtos que foram criados na filial sem nenhum tipo de marcação. Eles não pertencem ao nosso modelo de sincronização. Nós temos aqui também os produtos em quarentena, que são produtos que necessitam também de análise, visualização, ver de onde eles pertencem, de onde eles vêm, qual tipo de vínculo. Então, o nosso sistema, através de forma visual, nós conseguimos aqui ter, acessar aqui ao Tocantins Max, nós conseguimos ter um panorama visual do status aqui dos produtos. Então aqui nós só visualizamos os produtos em quarentena, que são um total aqui de 33, mas aqui a gente pode visualizar todos. Então a gente já consegue visualizar os 161 produtos sincronizados e esses 33 aqui que são as disparidades, são as anomalias que nós identificamos de produtos. Então, o que são essas anomalias? Quais são esses produtos? Então, o nosso painel, além de uma visualização geral dos dados de forma visual e de forma tabular, nós conseguimos fazer dentro desse painel um conjunto de ações corretivas e manuais. Então, por que são necessárias essas ações? Por que o nosso motor ele simplesmente não acessa as filiais, faz todo o processo automatizado dentro de todos os produtos e resolve isso automaticamente? Vou explicar para vocês que o sistema ele não pode tomar determinadas decisões a respeito de algumas informações sensíveis dos produtos. Então, alguns produtos eles não dispõem de SKU, alguns produtos também não dispõem do Global ID, que é um identificador global. O fato de alguns produtos serem criados diretamente dentro das filiais,
isso faz com que eles não mantenham um vínculo direto com os produtos da matriz e nem com o próprio sistema. Então o sistema ele meio que é incapaz de pegar, entender que aquele produto ali ele precisa ser sincronizado. E existe também alguns critérios que principalmente que são em relação aos títulos dos produtos, que ele faz uma análise que é chamada de análise fuzzy, e dentro dessa análise ele encontra um padrão, encontra um score, que isso permite com que ele faça um case entre produto da matriz e produto da filial. Se ele não identificar um SKU, então você vê que tem um conjunto de critérios que é necessário uma ação humana, é necessário que um gestor diga que determinado produto que foi criado na filial, ele pertence à matriz ou não, ou ele determina que aquele produto ali ele é um produto local. Então, o nosso sistema, por mais automatizado que ele seja, ele não pode criar um nome de produto, ele não pode determinar se aquele produto pertence a um produto com um nome muito similar, com uma disparidade de, sei lá, 5%. Então, se houver uma diferença de 5% no título desse produto e ele não tem SKU, e ele não tem ID, e ele não tem vínculo, então ele tem muitos critérios que faz com que esse produto ele se torne de certa forma não confiável para entrar dentro do processo de sincronização. Então isso daqui fica muito evidente quando a gente vai visualizar aqui no nosso plano de ações manuais o status desses produtos. Então a gente vê que tem 161 produtos que são sincronizados, mas nós temos aqui 33 que estão nesses estados inconsistentes. Então, por que eles estão inconsistentes? Então, se olharmos aqui dentro do nosso painel, vou voltar lá do comecinho para... Então, temos aqui uma listagem dos 33 produtos e você tem o ID da filial, o ID do produto dentro da filial. Você também tem o ID do produto pai, que é o vínculo a qual esse produto está vinculado na matriz. E você também tem uma lista dos metadados, né, que identificam o porquê que ele está ali. Então você tem a classificação dele como quarentenado, você tem os status dele, ele na filial ele está como rascunho. Você tem parente ID, que é o identificador do produto, pai. E você vê aqui se ele é local protegido, ele não está como falso. Então ele está com um conjunto de inconsistências, né? Então ele diz aqui que um diagnóstico é um produto sem vínculo OPS. Então ele não rodou, ele não faz parte do nosso ciclo de sincronizações. E ele não tem um SKU. Então, normalmente exige revisão manual ou marcação como local. Perfeito? Então, ele tem um conjunto de inconsistências aqui. Então, o mais correto aqui para esse produto, né, que ele está como rascunho na Tocantins, é você marcar ele como um produto local. Né? Você marca ele como local. Então, como você vai fazer isso? Você vai usar os IDs nos formulários. Clicou aqui, você vai lá para baixo e todos os IDs aqui dos formulários de ação, ele propagou, ele colocou os IDs aqui. Colocou o ID do produto da filial e colocou o ID específico do produto. E aqui eu posso marcar como local, como fiz anteriormente. Então, clicou aqui, automaticamente ele já vira local e ele sai da quarentena e fica mais fácil de operar. Ele tem uma classificação específica e pega a marcação do nosso sistema. Aqui você também tem a opção de remover a proteção local e voltar para a matriz.
Então, se ele tem um mesmo produto, com o mesmo nome, o mesmo SKU, e eles estão ligados aí através de ID, né, você consegue setar ele e remover ele de ser um produto local e ser um produto sincronizável através desse mecanismo aqui. Você também tem a possibilidade de remover a identidade OPS e manter como local. Então, para que outras sincronizações posteriores não precise nem que o sistema verifique se ele já tem uma marcação da identidade OPS, ele simplesmente vai identificar como local, mantém como local e ele economiza processamento. Ele já vai identificar como local perfeitamente. Aqui também temos aqui a opção de reparar e vincular uma identidade. Então, quando é que isso aqui acontece? Então, ele acontece quando a identidade do produto ela foi corrompida de alguma forma ou o produto aponta para um pai errado, né? Isso aí pode vir a ocorrer em algum estado de inconsistência e os processos de sincronização não estão corrigindo por algum eventual caso ou o servidor travou na hora de uma sincronização, aconteceu algum tipo de falha técnica muito catastrófica que possa ter tornado o produto com um estado inconsistente e ele identifica no processo de quarentena e você pode marcar aqui as informações, colocar o ID do produto pai, colocar um Global Unique ID também igual ao da matriz do produto e fazer a reparação aqui. Você também tem essa opção de ação que são os ambíguos por fuse, SKU e nome. Então, aqui é a correção manual de nome, SKU e vínculo pertencente a outro pai. Então, você pode pegar aqui um produto da loja pai e colocar um novo título mais assertivo, fazer o processo de vinculação aqui de ID, de Global Única e de deixar igual e idêntico ao produto da matriz e ele vai fazer o processo de vinculação, vai corrigir, ele vai sair da quarentena e volta a ser um produto sincronizável com os dados corretos. Aqui tem os metadados auxiliares, ele recarrega o grafo e você atualiza o cache. Então, você vai poder fazer isso daí em todas as filiais, identificar as discrepâncias. Vou colocar aqui em Novais. É em Novais mesmo. Todos esses produtos 166 sincronizados, 33 quarentenados, assim como você pode sair marcando, colocar cada um deles como local, fazer o processo de criar um produto desses aqui na matriz, fazer o processo de vinculação. Vamos sair marcando como local. Depois que fez as operações, você pode aqui atualizar o cache, que ele vai aparecer aqui em tempo real, da mesma forma que aconteceu com Tocantins. Aqui o nosso produto de teste. Perfeito? Então, só para finalizar, então nós temos aqui também o nosso Ops Sentinela, que ele faz uma auditoria, um snapshot, que é uma espécie de fotografia do sistema e também faz ações corretivas em massa para alguns tipos de ações, né? Ele vai auxiliar você a fazer, não fazer um processo de correção manual, ele vai ajudar com algumas questões aqui
Então, aqui ele vai rodar uma auditoria global, é um pouco demorada, como tem muitos produtos, muitas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês localmente a minha versão. Entrar aqui no Sentinela. Então, ele dá um score geral aqui de todas as filiais, mostra todas as auditorias. Aqui no caso eu estava fazendo para a construtora. Para rodar aqui uma auditoria. Então, a 454. Aqui, então ele já identificou algumas discrepâncias. Ele vai corrige a anomalia. Ele identificou que como diagnóstico um produto com identidade OPS protegida como local. Na construtora. Agora na Tocantins, ele achou um produto com divergência. Então ele foi bem perspicaz aqui de identificar que tem divergências aqui entre a construtora e a nossa matriz. Ele foi bem perspicaz, identificou. Vou corrigir. Fez um processamento. Atualizar aqui. Ele identificou aqui alguma falha. Aqui como deu um SCalc inválido ou duplicado para esse produto aqui. Então aqui já é um caso de produto que você vai ter que resolver ele mesmo de forma manual. Mas aqui ele já é capaz de lhe dar um diagnóstico, ao menos para você ir resolvendo essas pendências mais críticas. Aqui você consegue identificar as anomalias e ir resolvendo. Pelo menos você tem um direcionamento de onde você vai, qual produto. Ele vai identificar, vai lhe ajudar. Você não vai ficar às escuras para resolver. Então, só para dar uma finalizada aqui, o nosso... Vamos aqui acessar diretamente. Essa aqui é a nossa versão local de testes. Entro aqui em configurações. Temos aqui os testes automatizados, que ajudam aqui a medir a qualidade do sistema, se houve bugs.
Tem muitos critérios aqui de testes automatizados, ele roda tudo. Você pode acessar. Se o sistema começar a apresentar inconsistências, você roda aqui, vê os testes, visualiza onde foi que aconteceu. Ele dá a velocidade dos testes, dá aqui um sumário, um glossário, aliás, das informações, do que cada uma das coisas fazem, cada uma das funcionalidades. Tem aqui o nosso painel de ajuda, que foi atualizado com todas essas informações. Questão aqui dos testes locais, já exibe. Processo de auditoria, saúde do sistema. Então, no mais era isso. Qualquer dúvida estou à disposição e vamos lá.